O universo é grande, muito grande, com bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e mais planetas do que conseguimos imaginar. Muitos deles parecidos com a Terra, com água, atmosfera, talvez até condições para abrigar a vida. Então por que tudo parece tão silencioso? Essa é a pergunta que deixou o físico Enrico Fermi intrigado lá nos anos de 1950. Ele estava em um almoço casual com colegas quando do nada soltou: se o universo é tão velho e tão vasto, onde está todo mundo? A questão parece simples, mas esconde um problema profundo. Se a vida inteligente não for rara e tiver surgido em outros planetas há milhões de anos, então civilizações avançadas já deveriam ter construído tecnologias para explorar a galáxia, ou pelo menos deixar algum sinal. Mas até hoje, nada foi encontrado, nenhum sinal de rádio, nenhuma nave, nenhuma ruína no espaço. Nada. Esse é o paradoxo de Fermi. As condições para a vida inteligente parecem comuns, mas as evidências são inexistentes. E isso abre espaço para dezenas de hipóteses, cada uma mais intrigante do que a outra. Talvez a vida seja mesmo rara, ou talvez ela apareça, mas se autodestrói rapidamente. Guerras, colapsos ecológicos, inteligência artificial fora de controle. Outra teoria que diz que civilizações avançadas poderiam estar tão à frente que nem saberíamos reconhecer seus sinais. Elas poderiam se comunicar de formas que ainda não compreendemos, ou talvez estejam nos observando silenciosamente, como fazemos com animais em uma reserva. Há quem acredite que estamos em uma espécie de zoológico galáctico, ou pior, que civilizações destrutivas dominam o espaço e os que se expõem são eliminados. Seria esse o motivo de tamanho silêncio? E há ainda a possibilidade mais incômoda: e se nós fomos os primeiros? Se a vida inteligente estiver apenas começando no universo e somos só os pioneiros de uma jornada muito longa? A ciência ainda busca a resposta. Telescópios vasculham os céus, sondas exploram planetas, e o projeto como SETI tenta escutar o espaço, esperando ouvir algo, um ruído, um padrão, uma prova que não estamos sós. Mas até agora, o universo permanece mudo, e é esse silêncio que ecoa como um dos maiores mistérios da ciência moderna. Números primos são como os átomos da matemática. São os blocos que constroem todos os outros números, indivisíveis, misteriosos, imprevisíveis. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Mas quanto mais você avança, mais aleatórios eles se parecem. Não há um intervalo fixo, não há uma fórmula simples para prevê-los. E foi aí que no século XIX, um matemático alemão chamado Bernhard Riemann fez uma proposta ousada. Talvez os números primos sigam um padrão oculto, invisível, mas real. Ele escreveu isso em apenas 8 páginas. O artigo era curto, mas suas ideias sacudiram o mundo da matemática até hoje. No centro disso está uma equação chamada de função zeta de Riemann. Ela tenta mapear onde os números primos estão, como se fosse o mapa do subsolo da matemática. E Riemann percebeu algo estranho. Se certos pontos dessa função, chamado de zeros, estiverem todos alinhados em um único eixo vertical, então existe um padrão profundo entre os números primos. Esse é o coração da chamada hipótese de Riemann. Parece algo técnico, e é. Mas as implicações são enormes. Se a hipótese for verdadeira, a matemática se torna mais previsível. Podemos compreender melhor a lógica dos números. Isso afeta desde criptografia à segurança digital, até teorias sobre a própria estrutura do universo. Mas há um problema: ninguém conseguiu provar. Milhares de zeros foram verificados por computadores, todos alinhados como Riemann previu. Mas uma prova definitiva, lógica, incontestável? Ainda não existe. A hipótese de Riemann é um dos 7 problemas do milênio, e quem conseguir resolvê-la ganha um prêmio de só $1 milhão. Mas muito mais do que dinheiro, o que está em jogo é um segredo antigo. Será que a matemática por trás da aparência fria e irracional esconde uma ordem invisível? Ou será que os números primos são realmente caóticos e Riemann viu um padrão onde não existe? Até hoje essa pergunta divide os matemáticos. Alguns apostam que a resposta está perto, outros acreditam que talvez ela nunca venha. Desde os tempos de Newton, a ciência tem buscado uma coisa: uma explicação única para tudo que existe, uma fórmula que descreve a gravidade, o tempo, a matéria, a energia. Uma equação final que mostre como o universo realmente funciona. E é isso que chamamos de teoria de tudo.
Hoje, temos duas grandes teorias que explicam o mundo com precisão, mas que elas não se conversam. A primeira é a relatividade geral de Einstein. Ela descreve o universo como uma grande escala, planetas, galáxias, buracos negros. A segunda é a mecânica quântica, que explica o comportamento de partículas minúsculas, átomos, elétrons e fótons. Ambas funcionam perfeitamente. Ambas são comprovadas, mas quando tentamos juntá-las, tudo entra em colapso. É como tentar encaixar duas peças perfeitas de quebra-cabeças que juntas não combinam, e o universo real parece precisar das duas ao mesmo tempo. E é aí que surge a busca pela teoria de tudo, uma teoria capaz de unir o macro e o micro, uma linguagem única que traduza tanto o buraco negro quanto a partícula subatômica. Uma das candidatas mais famosas é a teoria das cordas. Ela sugere que, no fundo, tudo o que existe, partículas, forças, matéria e até o espaço, é feito de uma minúscula corda vibrando em dimensões extras. Dependendo da frequência da vibração, a corda vira um próton, um elétron ou até a gravidade. Parece ficção científica, mas é sério. Mas o problema ainda não há como testá-la. A teoria das cordas exige 10 ou 11 dimensões, e nós só vivemos em 3, altura, largura e profundidade. As outras dimensões estariam dobradas, escondidas no tecido do espaço. É elegante, é poética, mas ainda uma hipótese. Outros cientistas seguem um caminho diferente. Gravidade quântica em loop, universos múltiplos, campos unificados. Todos buscam uma resposta. Existe um código secreto por trás de tudo. Einstein passou os últimos anos da vida tentando descobrir essa fórmula e morreu sem conseguir. Hoje, a teoria de tudo continua sendo um sonho, um mistério aberto. Por décadas, quando se falava em vida fora da Terra, o foco sempre foi Marte. Solo avermelhado, gelo nos polos, vestígios de rios antigos. Mas em 2020, um novo suspeito apareceu do nada. Vênus, aquele planeta quente, coberto por nuvens tóxicas, com uma pressão atmosférica que esmagaria qualquer sonda. Nada nele parecia acolhedor. Até que um grupo de cientistas fez uma descoberta inesperada. Detectaram fosfina em sua atmosfera. Fosfina é um gás. Na Terra, ele aparece em dois contextos: indústrias químicas ou presença de vida. É produzido por certos tipos de bactérias em ambientes sem oxigênio, e é aí que o mistério começa. Em Vênus, não deveria existir fosfina, não naturalmente. O calor, o ácido sulfúrico e os ventos extremos destruiriam esse gás em pouquíssimo tempo. Então, se é que ele está lá, algo o está produzindo. Mas o que? Os cientistas tentaram de tudo, reações químicas conhecidas, até raios. Nenhuma explicação convenceu. A única hipótese que restou e que ninguém consegue provar ou refutar é perturbadora. Talvez exista vida microscópica nas nuvens de Vênus. Mas como seria possível uma vida em um ambiente tão hostil? Curiosamente, há uma faixa da atmosfera venusiana, cerca de 50 km acima da superfície, onde a temperatura e a pressão se tornam parecidas com a Terra. Ali, entre as nuvens ácidas, poderia existir um nicho de vida resistente adaptada. Não vida como conhecemos, mas de certa forma, vida. Essa ideia dividiu a comunidade científica. Alguns dizem que foi um erro de leitura, outros acreditam que é um sinal real e que precisa ser investigado a fundo. Hoje, missões futuras já estão sendo planejadas para Vênus. A NASA e outras agências querem enviar sondas que voem através dessas nuvens e coletem amostras. A verdade ainda está suspensa no ar, literalmente. Talvez Vênus, por tanto tempo ignorado, esconda segredos que mudem tudo o que sabemos sobre onde e a vida pode surgir. Imagine alguém doente, sentindo dores, cansaço, sintomas reais. O médico entrega um comprimido dizendo: "Isso vai te curar". A pessoa toma e melhora. Mas o comprimido era só açúcar. Esse é o efeito placebo e é um dos maiores enigmas da medicina moderna. Não é fingimento. O paciente não está inventando que melhorou. O corpo realmente responde. A dor diminui, os batimentos se estabilizam. Às vezes, doenças desaparecem. Mas como? A ciência sabe que o placebo mexe com o cérebro. Quando alguém acredita que está sendo tratado, o próprio organismo pode liberar substâncias como endorfina e dopamina, analgésicos naturais. É como se a mente ativasse o sistema de cura, sozinha. Isso é tão poderoso que todo novo remédio precisa ser testado contra um placebo. Se o fármaco não for mais eficaz do que uma pílula de mentira, ele não é aprovado.
Mas o mistério está muito além disso. Em muitos casos, placebos funcionam mesmo quando a pessoa sabe que está tomando um placebo, ou seja, a crença racional não é o único fator. Existe algo muito mais profundo num vínculo entre expectativa, mente e corpo. E o oposto também acontece, o efeito nocebo. Se alguém acredita que algo vai fazer mal, mesmo que seja inofensivo, seu corpo pode criar sintomas negativos. Isso coloca em xeque a maneira como tratamos as doenças. Será que subestimamos o papel da consciência na cura? Será que o corpo tem capacidades ocultas que a ciência ainda não entendeu? Alguns pesquisadores estudam como usar o efeito placebo de forma ética, como aliado terapêutico. Outros tentam encontrar padrões neurológicos que expliquem por que certas pessoas respondem melhor do que outras. Mas até hoje, não existe uma resposta definitiva. Como uma mentira pode ter efeitos reais? Por que o corpo reage a algo que não existe? O placebo não é só um truque, é um espelho do quanto ainda não sabemos sobre a mente humana e o poder que ela talvez tenha sobre o nosso próprio corpo. Segundo a física, no instante após o Big Bang, matéria e antimatéria surgiram em quantidades iguais, mas há um problema. Quando essas duas se encontram, elas se anulam, viram energia, desaparecem. Se houvesse uma perfeita simetria, tudo deveria ter sido destruído logo no começo. O universo deveria ter sumido em segundos, mas ele está aqui, nós estamos aqui. Mas por quê? Essa é a simetria quebrada, um dos maiores mistérios da cosmologia. Algo em algum momento quebrou esse equilíbrio. Uma leve vantagem da matéria sobre a antimatéria permitiu que sobrasse o suficiente para formar galáxias, estrelas, planetas e a nossa vida. Mas até hoje, ninguém sabe como isso aconteceu. Algumas teorias sugerem que durante o resfriamento inicial do universo, certos processos físicos favoreceram a matéria. Outros falam de partículas ainda desconhecidas, ou leis da natureza que só atuaram nos primeiros milésimos de segundos. Os aceleradores de partículas, como o LHC na Suíça, tentam recriar as condições do Big Bang para entender esse desequilíbrio. É como se o universo tivesse feito uma escolha entre apagar ou continuar. E essa pequena assimetria cósmica, invisível e silenciosa, é a razão de existir tudo. Sem ela, não haveria átomos, nem luz, nem tempo, nem nós. Alguns cientistas veem isso como um mero acaso. Outros acham que talvez seja uma pista de algo maior, uma nova física além da que conhecemos. E há os que olham para esse desequilíbrio como uma dedicada assinatura do caos. Um lembrete de que o universo não é perfeito, mas é exatamente por isso que ele é possível. A simetria quebrada não é apenas uma falha, ela é a faísca que permitiu o nascimento da complexidade da matéria e da consciência. É o paradoxo final. Se tudo tivesse sido perfeito, nada existiria. Imagine um número tão misterioso que parece nas equações da luz, dos átomos e da força eletromagnética. Um número que parece estar no coração do universo e ninguém sabe o porquê. Esse número é 137, mais precisamente 1 dividido por 137. Ele está ligado a algo chamado de constante de estrutura fina, um nome complicado, mas o que ele mede é simples, a força com que a luz interage com a matéria. Se esse número fosse um pouquinho diferente, os átomos não existiriam, a luz se comportaria de outro jeito, as estrelas não funcionariam como funcionam, e a vida, provavelmente, nunca teria surgido. Mas o 137 não é uma invenção humana, ele simplesmente está lá desde o início dos tempos. O físico Richard Feynman, ganhador do Nobel, dizia que o 137 era um dos maiores mistérios da natureza e sugeria que, até hoje, a ciência não entende por que esse número tem esse valor exato. Ele não depende de medidas arbitrárias, nem de unidades humanas. Ele aparece absoluto, universal. Outros, como o Wolfgang Pauli, chegaram a associar o número 137 a questões místicas, cabalísticas e até religiosas. Pauli ficou tão obcecado por esse número que, ironicamente, morreu em um quarto de hospital com o número 137. Talvez 137 esteja ligado a uma física mais profunda, ainda invisível, um elo entre o mundo quântico e as forças cósmicas, uma chave para a famosa teoria de tudo. Outros acham que ele é apenas o que é, um número, um acaso cósmico, mas há algo estranho nisso. O universo é cheio de caos e variações, e mesmo assim, o 137 permanece constantemente, preciso, imutável, como se estivesse codificado na própria essência da realidade. Talvez um dia a ciência descubra a sua origem.
Ou talvez ele continue lá, no centro desse enigma, silencioso, intocável, quase sagrado. Você já parou para pensar no que pode estar dentro de um buraco negro? Não ao redor, mas lá dentro, onde nem a luz escapa? A ciência sabe onde um buraco negro começa, no colapso de uma estrela gigantesca. Ela explode e depois encolhe tanto que toda a sua massa se concentra em um único ponto, e esse ponto é chamado de singularidade. Mas aí começa o mistério. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o espaço e o tempo circulam perto de um buraco negro, e quanto mais você se aproxima do centro, mais a gravidade enlouquece. Ali, as leis conhecidas da física simplesmente quebram. É como se o universo dissesse: daqui em diante, não dá para entender mais nada. Os cientistas conseguem calcular a força gravitacional, a velocidade da rotação até o horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Mas depois disso, tudo é teoria. Alguns acreditam que a singularidade seja uma espécie de portal, um furo no tecido do espaço-tempo. Outros acham que seria apenas o fim de tudo, onde a matéria é esmagada até virar puro nada. E há quem sugira algo ainda mais ousado, que os buracos negros são entradas para outros universos, ou talvez que tudo que cai lá dentro não desaparece, mas fica preso como informações embaralhadas, como se o buraco negro fosse um cofre e o universo um banco de dados que nunca perde nada. Essa ideia deu origem a um dos maiores conflitos da ciência moderna. A física de Einstein diz que a informação se perde no buraco negro, mas a mecânica quântica diz que isso é impossível. Então, quem pode estar certo? Stephen Hawking tentou resolver isso, sugerindo que os buracos negros podem evaporar com o tempo, soltando radiação, mas mesmo ele admitia: nós ainda não entendemos o coração escuro de um buraco negro, e enquanto ninguém conseguir atravessá-lo, só nos resta especular. Lá dentro pode estar o início de tudo ou algo que a mente humana ainda não consegue conceber. Talvez nunca consiga. Afinal, como explorar um lugar onde até o tempo deixa de existir? Toda noite, quando fechamos os olhos, algo estranho acontece. O corpo repousa, mas a mente desperta e nos leva para lugares que não existem, com pessoas que nunca vimos ou que já se foram. Essa é a primeira grande pergunta. Por que sonhamos? Durante séculos, os sonhos foram vistos como mensagens dos deuses. Na Grécia Antiga, acreditava-se que eles vinham do mundo espiritual. Para os egípcios, podiam prever o futuro, e para muitas tradições indígenas, os sonhos eram pontes entre o visível e o invisível. Mas a ciência moderna tentou outro caminho. Hoje, sabemos que os sonhos ocorrem principalmente durante a fase REM do sono, um momento em que o cérebro está quase tão ativo quanto quando estamos acordados. É como se, mesmo dormindo, ele continuasse pensando. Mas pensando o quê? Alguns cientistas dizem que os sonhos são apenas limpeza neural, o cérebro organizando memórias, jogando fora o que não precisa. Outros acham que é uma forma de ensaio, revivemos situações para nos preparar melhor para a vida real. Mas até hoje nenhuma teoria explica tudo. Como entender sonhos que trazem mensagens, símbolos profundos ou pessoas que já morreram? Como explicar sonhos lúcidos, quando alguém percebe que está sonhando e toma o controle da narrativa? E por que tantas pessoas têm os mesmos sonhos, como cair do vazio ou aparecer nu em um lugar público? O mais curioso é que, mesmo sendo tão comuns, os sonhos ainda são quase um mistério total. Não há um consenso sobre a sua função real. Freud dizia que os sonhos revelam desejos ocultos. Carl Jung acreditava que são portas para o inconsciente coletivo, um território psíquico compartilhado entre todos os seres humanos. Mas, e se os sonhos forem algo ainda maior? E se forem janelas para outras dimensões da mente, ou fragmentos de realidades que não acessamos quando estamos acordados? No fundo, sonhar é um dos atos mais íntimos e inexplicáveis do ser humano, um mistério que acontece toda santa noite, mas que a ciência até hoje não conseguiu decifrar por completo. O que é um sonho? Uma lembrança do futuro? Uma mensagem da mente ou apenas um eco sem sentido no silêncio da noite? Imagine duas partículas, pequenas demais para serem vistas, mas incrivelmente importantes. Agora, imagina que elas estão separadas, uma aqui na Terra e a outra do outro lado da galáxia. Mesmo assim, quando você mexe uma, a outra responde instantaneamente. Parece ficção,
mas é real. Esse é o fenômeno chamado de entrelaçamento quântico. Ele foi previsto por Einstein, mas o próprio Einstein achava que havia algo errado. Chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque, segundo a física clássica, nada pode viajar mais rápido do que a luz, mas o entrelaçamento parece ignorar essa regra. Como é possível que duas partículas tão distantes reajam uma à outra como se estivessem conectadas? O que há entre elas? Um fio invisível ou um tipo de informação que ainda não compreendemos? Na prática, é assim. Quando duas partículas estão entrelaçadas, o estado de uma define a da outra. Mesmo que estejam separadas por bilhões, trilhões de quilômetros, mude o giro de uma e a outra se ajusta, sem nenhum sinal físico aparente. E isso não é uma teoria. Experimentos feitos em laboratórios confirmaram o fenômeno e mais, já estão usando essa ideia para criar tecnologias, como a computação quântica e a internet quântica. Mas o mistério permanece. Como isso acontece? Será que o universo está mais conectado do que pensamos? Ou será que tempo e espaço, do jeito que nós entendemos, são apenas ilusões? Alguns físicos sugerem que no nível quântico tudo está interligado. O entrelaçamento seria uma espécie de lembrança, como se as partículas, uma vez conectadas, nunca esquecessem uma da outra. Outros acham que estamos lidando com algo que a ciência ainda não sabe nem por onde começar a explicar. Talvez um novo tipo de realidade, onde as leis que conhecemos simplesmente não se aplicam. É como se o universo, lá no fundo, fosse um grande tecido invisível e cada ponto estivesse costurado a outro por fios que não conseguimos ver. E você, conhecia todos esses mistérios? Qual te deixou mais curioso? Responda nos comentários. Se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.